A gestão da taxa de juros pelo Banco Central é uma ferramenta crucial para controlar a inflação e estabilizar a economia. Para entender o papel do Banco Central, vamos utilizar o Federal Reserve, ou Fed, nos Estados Unidos como exemplo, pois o que acontece lá repercute globalmente. O Fed ajusta a taxa de juros de curto prazo para influenciar a quantidade de dinheiro em circulação e, consequentemente, o nível de atividade econômica. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o custo do crédito sobe, desacelerando o consumo e o investimento, o que pode ajudar a controlar a inflação através do desestímulo de busca por mais financiamento. Por outro lado, quando a taxa de juros é reduzida, o crédito fica mais barato, incentivando o consumo e o investimento, o que pode influenciar a um crescimento econômico. A taxa de juros baixa permite também que as empresas tenham acesso a empréstimos mais baratos para financiar seu capital e expandir suas operações ou qualquer outra atividade que venha demandar crédito. Para calibrar as taxas de juros, os bancos centrais se utilizam de alguns indicadores, sendo os principais: a inflação. O Banco Central monitora a taxa de inflação para garantir que ela permaneça dentro de uma faixa aceitável. Se a inflação estiver muito alta, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. O crescimento do PIB. O Produto Interno Bruto, PIB, é um indicador importante do desempenho econômico. Se o crescimento do PIB estiver abaixo do esperado, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros para estimular a economia. Taxa de desemprego. A taxa de desemprego também é um fator importante. Se o desemprego estiver muito alto, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros para incentivar o investimento e criação de empregos. Mercado financeiro. O Banco Central observa o comportamento dos mercados financeiros, incluindo as taxas de juros do mercado, os preços dos ativos, para avaliar a saúde econômica e tomar a decisão sobre a gestão da taxa de juros. Esses indicadores ajudam o Banco Central a tomar a decisão informada sobre a política monetária, visando manter a estabilidade econômica e promover o crescimento sustentável. A taxa de juros tem influência significativa em várias áreas econômicas, incluindo os títulos do governo, a moeda e a dívida do país. Vamos analisar cada um desses aspectos. Títulos do governo. Como os títulos do Tesouro, são instrumentos de dívida emitida pelo governo para financiar suas operações e projetos. Em outras palavras, são empréstimos do governo. A taxa de juros influencia diretamente o valor e a atratividade desses títulos. Quanto mais alta a taxa de inflação, maior tem que ser a taxa de retorno dos títulos, por exemplo. Atratividade dos títulos. Taxa de juros mais altas tornam os títulos mais atraentes para os investidores, pois eles oferecem rendimentos mais altos, com risco menor. Isso pode aumentar a demanda por títulos do governo, ajudando o governo a levantar fundos. Contudo, se o mercado notar que a inflação não está sob controle, os títulos podem não se tornar atrativos e os investidores não se contentar com juros maiores, devido à falta de confiança na gestão do governo. Isso força o governo a oferecer taxas de juros maiores para compensar o risco do financiamento do título. Outro efeito que se nota é na moeda. A taxa de juros também afeta o valor da moeda de um país em relação às outras moedas. Pode ocorrer apreciação ou valorização se as taxas de juros mais altas, pois elas atraem os investimentos estrangeiros em busca de maiores retornos, o que pode aumentar a demanda pela moeda local e pode levar à apreciação da moeda. Também pode ocorrer a desvalorização ou depreciação, devido às taxas de juros mais baixas, o que pode reduzir a atratividade da moeda, levando à sua desvalorização. A dívida também sofre a influência da taxa de juros.
A taxa de juros tem um impacto direto na dívida pública. O custo do empréstimo. A taxa de juros mais alta aumenta o custo do empréstimo para o governo. Isso significa que o governo tem que pagar mais juros sobre a dívida existente, aumentando a carga da dívida. Déficit orçamentário. Se os pagamentos de juros aumentam significativamente, o governo pode ter que aumentar os impostos ou cortar gastos para gerenciar o déficit orçamentário. Quando o governo aumenta impostos, ao invés de cortar gastos, ele pode desacelerar ainda mais a economia, criando crises econômicas. Outro efeito é a sustentabilidade da dívida. Altas taxas de juros podem dificultar a sustentabilidade da dívida ao longo prazo, especialmente se a economia não estiver crescendo o suficiente para acompanhar o pagamento de juros. Se o Fed, por exemplo, nos Estados Unidos, reduzir a taxa de juros, isso pode levar a vários efeitos no Brasil. Por exemplo, pode ocorrer a atração de investimentos. Taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos podem levar o investidor a buscar rendimentos em outros países, inclusive o Brasil, onde as taxas de juros podem ser mais altas. Isso pode aumentar a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Contudo, se os investidores identificarem que os gastos do governo estão fora de controle, isso pode levar os investidores a buscar outros países para investir. O Fed pode influenciar também na valorização da moeda. A redução de taxa de juros dos Estados Unidos pode enfraquecer o dólar e fortalecer outras moedas, como o real. Isso pode tornar as importações mais caras e as exportações mais baratas, impactando a balança comercial do Brasil. Recentemente, o corte de juros nos Estados Unidos fez com que o real se desvalorizasse devido ao aumento dos riscos de recessão financeira. Política monetária. O Banco Central do Brasil pode ajustar sua própria política monetária em resposta às mudanças nos Estados Unidos para manter a estabilidade econômica. Isso pode incluir mudanças nas taxas de juros internas. Pode ocorrer também a inflação. O dólar mais fraco pode aumentar o preço das commodities e os produtos importados, o que pode contribuir para a inflação no Brasil. Por outro lado, se o Fed aumentar as taxas de juros, podem ocorrer outros efeitos no Brasil. Por exemplo, pode ocorrer o desinvestimento. Taxas de juros mais altas nos Estados Unidos podem atrair mais investidores para os títulos do Tesouro americano, que são considerados muito mais seguros. Isso pode levar a uma saída de capital do Brasil, afetando negativamente o mercado financeiro brasileiro. Outro efeito esperado é a valorização do dólar. Um aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos geralmente fortalece o dólar em relação às outras moedas, incluindo o real. Isso pode tornar as importações mais caras e afetar a inflação no Brasil. Outro ponto é a pressão sobre a Selic. O Banco Central do Brasil pode ser forçado a ajustar a taxa Selic, a taxa de juros de curto prazo, para manter a estabilidade econômica. Se o Fed aumenta a taxa de juros, o Banco Central brasileiro pode seguir o exemplo para evitar a desvalorização do real e o controle da inflação. Esses são alguns dos principais efeitos que o aumento das taxas de juros pelo Fed pode ter no Brasil. A economia global é complexa e interconectada, então as reações podem variar. De forma geral, é interessante ficar atento às notícias do mercado e à expectativa dos investidores, para que você possa tomar as melhores decisões sobre a alocação dos seus investimentos.